Vamos falar da UEA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, a gente vai analisar o uso de uma canção dentro de uma redação da UEA, para a gente poder perceber como que a gente pode utilizar uma canção e até o jeito para você poder utilizar canções dentro da sua redação da UEA. Uma das coisas que eu quero já deixar claro é que não há uma obrigatoriedade dentro da UEA que você traga um repertório de fora da redação. Isso é uma coisa muito comum de quem está fazendo Enem, fazer outros vestibulares, de tentar fazer o mesmo esqueleto ou a mesma estratégia para poder escrever uma argumentação. O ponto é que você pode sim trazer, mas sempre lembre-se que quando você precisa trazer um repertório para a UEA, ele precisa ajudar na sua argumentação, em vez de você mostrar um repertório porque você sabe. Então aqui a gente vai perceber como que foi dado esse processo na hora dessa redação. Essa redação é na verdade feito do CIS, que a gente tem como foi o do tema de 2022, que é porque a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual. Então você vai poder conseguir tanto conferir essa redação, como também os textos motivadores desse tema, aqui no link embaixo do vídeo, tanto dos textos motivadores, quanto também dessa redação que saiu lá do Desempenhos Médio. Então, para a gente poder entender o parágrafo de desenvolvimento, a gente precisa entender que a tese que está sendo trabalhada para poder explicar por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual, temos duas. A gente vai falar apenas da primeira, que é que a produtividade desmedida tem se tornado tóxica em virtude da supervalorização do tempo de produção. Então é isso que vai ser sobre o desenvolvimento. E assim fica o parágrafo de desenvolvimento. Verifica-se de antemão a supervalorização do tempo na sociedade capitalista que exalta a produtividade de maneira abusiva. Nessa afirmação, a música da banda brasileira Titãs, Capitalismo Selvagem, acentua o efeito nocivo do modo de produção neoliberal, em seus versos no qual os indivíduos perdem a consciência de suas existências em função das demandas externas. Para mais, as consequências estendem-se sobre a concepção de tempo, haja vista que na sociedade odierna, as pessoas sentem-se constantemente inúteis por não conseguirem atingir metas produtivas estabelecidas pelo sistema, afirmando não terem tempo o suficiente. Logo, o significado do termo está além do convencionalizado. Configura-se no neoliberalismo como moeda de troca cujo mecanismo de recompensa é uma produtividade tóxica e escravizante do indivíduo. Então, para a gente poder entender essa redação, eu vou falar tanto dos pontos positivos dessa redação como também dos pontos negativos. Eu vou começar a partir dos pontos que são negativos depois para a gente poder entender os pontos positivos. O primeiro ponto negativo que a gente tem é uma parte que a gente vai ter do uso de repertórios a mais dentro de uma própria redação. Eu percebo aqui que quando a gente vem nessa discussão que se fala do contexto do neoliberalismo, apesar de ser explicado do sistema capitalista dentro da produção, quando a gente fala dos textos motivadores, aqui se adiciona um novo repertório que deveria ser interessante ser explicado. É sempre perigoso a gente colocar repertório em uma redação esperando que o corretor saiba desse repertório, porque a redação não é nunca uma questão de metatexto que você vai fazer com que a pessoa tenha repertório para poder entender. Acho que tem muita gente que está acostumada talvez com o filme de super-herói da Marvel, achando que a pessoa já leu todos os quadrinhos para poder entender uma referência do que apareceu num filme. Na redação, você precisa explicar. Porque não é que eu tô duvidando que você não saiba o que é o repertório, mas eu tô duvidando a sua capacidade argumentativa de apresentar e defender um ponto de vista com você utilizando os termos corretos, porque você simplesmente jogar neoliberalismo, pode ser que você está usando o termo em um outro significado. Então é sempre interessante que a gente tenha uma noção de como a gente explica o repertório, como ele fez isso com a questão de explicar a música. Um outro é um pouco mais específico, que é mais o uso da gramática, porque apesar de aqui ser apresentado como a música, na verdade o termo correto é canção. Isso não faz muita diferença quando a gente está na oralidade, mas isso pode ser um ponto negativo na parte gramatical. Essa redação tem uma nota total de 9,091. É uma nota com um valor muito alto, mas eu não acho que foi se tirado tantos pontos apenas por conta de um termo. A gente tem que ver toda a redação para que a gente tenha a nota, mas aqui eu estou focando com que a gente veja a parte do repertório de música sendo utilizada na redação. Uma coisa é a gente perceber também, quando utilizamos termos, não somente a gente tem que mostrar para o nosso corretor que a gente sabe qual que é o conceito para poder utilizar na redação, mas também o uso de palavras de forma atenta. Eu não acho que essa nota é baixa, muito pelo contrário, é uma nota muito alta, mas é algo que a gente precisa pegar de exemplo para a gente não errar nas próximas redações. De ponto positivo, é o que eu falo como a gente tem primeiro com a parte da aproximação do repertório com a discussão. Se a gente percebe que nessa música, assim com que a gente tem que a afirmação sendo colocada anteriormente, que é de que a supervalorização do tempo na sociedade capitalista exalta a produtividade de maneira abusiva. Então a gente tem que se basear com essa frase para que a gente perceba que na canção
canção do Titãs, Capitalismo Selvagem, a gente tem uma acentuação do efeito nocivo, de modo a fazer com essa produção neoliberal sendo colocada, fazendo com que a gente tenha esse problema dos indivíduos perdendo essa consciência para que se produza cada vez mais. O que a gente tem depois disso é justamente uma colocação com que a gente tem da argumentação. A gente sempre precisa lembrar que o repertório não é o que você está falando, mas é como você está falando. Então, assim como eu falei também já em outros vídeos que Rei Leão é um repertório que você consegue colocar em qualquer redação, nenhum tipo de repertório é que você consegue colocar e simplesmente ele se explica por si só. Então aqui tem uma aproximação com a argumentação, falando depois com que a gente tenha com um ponto final para poder adicionar como que isso se conecta com a realidade. Então se a gente tem com um ponto positivo dessa aproximação, a gente tem um ponto positivo também do domínio do repertório. Porque eu quero que você perceba que apesar de ter se explicado aqui, falando aqui, que tem nos versos falando dessa perda da consciência, e depois a gente falando de como que é colocado para que mostrando que na sociedade odierna tem esse sentimento constante da inutilidade, é colocar esse repertório percebendo que você consegue conectar ele tanto com o que a gente tem, com a discussão dos textos motivadores, com a discussão que você está fazendo. Você saber usar um repertório é você perceber quais são as dimensões que você tem de argumentação. Perceba que aqui, apesar da música ser falada como essa ideia do capitalismo selvagem, a gente poder pensar mais em uma redação quando a gente fala do estilo de sistema econômico como uma base da sua argumentação, aqui a gente percebe que não é só por si só que a gente está colocando esse repertório. É um repertório que faz sentido ser colocado. É um repertório que está sendo utilizado, mas ele não está sendo utilizado só para mostrar que você conhece a canção. É para poder mostrar que essa argumentação ela faz sentido, que essa argumentação ela está sendo colocada porque ela conversa não somente com suas teses, mas também com o que foi discutido nos textos motivadores, mostrando com esse sentimento de falta de utilidade que é colocado nos textos motivadores e também dessa persistência da consciência de função de outras demandas que é com o que você tem do tempo. Isso foi discutido tudo nos textos motivadores e isso vai ser discutido agora na sua argumentação. Então você colocar um repertório, você tem que perceber como ele se conecta com os textos motivadores e com sua argumentação. É uma coisa muito boa sendo colocada aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui para vocês poderem entender um pouquinho mais de como se pode utilizar um repertório. E eu acho que esse repertório colocando essa música é muito legal e é um repertório que inclusive você poderia utilizar na sua redação no futuro. Porque assim como a gente percebe com essa música do Capitalismo Selvagem, eu acho que ele não se limita apenas ao tipo de discussão como esse que a gente viu desse tema do cis, mas outras do futuro que dá para poder meio que utilizar como repertório coringa. Você quer que eu analise outros parágrafos de redação ou outras redações da UEA? Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!